Amém? Vamos continuar, irmão? Pois no final do culto você tem a oportunidade de abençoar esse varão, essa varoa, tá? Então vamos continuar o culto. Queria que os irmãos tomassem, por favor, o seu assento, que os obreiros colocassem ordem aí atrás, nesse pessoal do fundo. Amém? Jesus, enquanto ele esteve ensinando muitas coisas do reino, irmão, enquanto ele ensinava, muitos milagres, muitos sinais e maravilhas operavam através de Jesus, nosso Senhor. Enquanto ele ensinava a palavra, enquanto ele instruía o povo acerca do reino de Deus, ele também operava curas, maravilhas, sinais. Em todo lugar, em quase todo lugar em que ele foi, sinais e maravilhas se operavam. Porém, havia algum lugar ou outro que ele não podia fazer. Veja bem, a palavra diz, ele não podia fazer, mas ele queria fazer. Mas por que ele não podia fazer? A palavra de Deus fala que é por causa da incredulidade do povo daquela região. E por causa da incredulidade deles, ele não podia operar sinais e maravilhas. E é interessante, irmão, quando você lê na Bíblia essa passagem, a palavra de Deus fala que Jesus, ele se maravilhava. Ele ficava, maravilhoso. Mas não porque havia fé, porque havia incredulidade. E aquilo fazia com que o nosso Senhor Jesus ficasse surpreso, maravilhado. Porque naquela terra não tinha fé. E nós sabemos, irmão, que a fé é o que move a mão de Deus. Porque sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Então, para que Deus opere o seu poder, os seus sinais, a sua maravilha, é necessário que haja fé. É necessário que nós creiamos na palavra de Deus. Que nós possamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, o quanto que nós pensamos ou pedimos. Que ainda que nós não enxergamos, ainda que os nossos olhos não vejam, mas o nosso coração tem certeza de que aquilo que eu oro e peço a Deus, eu já tenho. Eu já recebi, já é meu, está comigo, me pertence. Porque Deus diz, lá em Marcos, no capítulo 11, quando orardes, credes que já recebestes, e assim será feito. Então, para que Deus opere seus sinais, é necessário fé. Que o Senhor encontre isso hoje aqui, irmão. Quando a palavra for ministrada, porque de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra for pregada, isso gere fé na tua vida, te edifique, coloque um tijolo a mais na construção espiritual que você está fazendo dentro de você, e que isso possa produzir o sinal, a maravilha e o milagre que você precisa, porque o teu milagre não é igual ao milagre que eu preciso. A maravilha que você precisa que Deus faça na tua vida, não é igual à maravilha que eu preciso que Deus faça na minha vida. Mas a fé que eu e você precisa é a mesma. É a fé na palavra de Deus. E sem fé Deus não pode agir. Sem fé Deus não pode fazer. Sem fé Deus fica limitado. E misericórdia, irmão. Que Deus não olhe para esse povo e fique maravilhado. Que Deus não olhe para esta igreja e fique maravilhado por ter visto tanta incredulidade, a ponto dele não poder ser capaz de agir ou fazer qualquer coisa no nosso meio. Que a gente se despoje do velho homem, porque o velho homem, ele carrega com si o fermento da incredulidade. Que a gente se despoje do velho homem, que era incrédulo à palavra de Deus, e hoje nós possamos, sim, com fé, chegar diante do trono da graça e pedir
ao nosso Deus, tendo certeza que Ele é poderoso para fazer muito mais, além de tudo o que nós pedimos ou pensamos, para a honra e para a glória dEle, para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Que Deus encontre fé em cada um de nós, irmão. Que você tenha fé na palavra de Deus. Que você não duvide daquilo que Deus diz. Esses dias eu participei da célula dos jovens e aí eu fiz uma dinâmica, né? Eu fiz uma dinâmica onde eu entreguei alguns bombons e falei que em um bombom daquele eu tinha colocado algum remédio, né? Falei que tinha colocado algum remédio, alguma coisa assim. E todos eles acreditaram na minha palavra. E eles, ao comer aquele bombom, eles iam comer meio esperando que alguma coisa acontecesse. E a dinâmica é o seguinte: nós somos capazes de acreditar na palavra de um homem, que hoje fala uma coisa e amanhã muda de opinião. Nós somos capazes de acreditar, de confiar na palavra de um homem que é como uma erva do campo, que hoje está e amanhã se vai. Porque não somos capazes de confiar e acreditar na palavra de Deus. Sendo que a Bíblia fala que seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Sendo que a palavra de Deus diz que aquilo que os lábios de Deus falaram, Ele vai cumprir. Se a palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se nós somos capazes de confiar no homem, por que não seremos capazes de confiar em Deus, irmãos? Será que Deus pode mentir? Será que aquilo que a Bíblia diz não é realmente o que ela quer dizer que é? Será que tem alguma coisa dentro da palavra de Deus que talvez? Não sei. Claro que não, irmão. A palavra de Deus, ela é digna de ser confiada. Digna de que nós coloquemos nela nossa confiança total, plena e absoluta do nosso caminhar, do nosso viver e da nossa vida. Amém? Confie em Deus. Também confie nos homens, mas confie em Deus com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua mente, com tudo que você possui. Confie na palavra de Deus. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que as coisas não estejam como você queira, mas não deixe de confiar em Deus, porque aquilo que os seus lábios proferiram, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Claudinei tem uma saudação para nós, amém? O diácono Claudinei tem uma saudação para enriquecer a nossa sabedoria, também para edificar a nossa fé. Amém? Paz, irmão. Tem se falado muito, né? Tipo, no culto passado falou muito do amor de Deus. Durante a semana eu fiquei meditando bastante sobre o amor de Deus. Na célula também foi falado sobre o amor de Deus, né? E realmente eu fiquei pensando no quanto que Deus nos guarda por nos amar. Às vezes a gente acorda, acha que tudo normal, tipo, a gente foi pro trabalho, voltou, e é normal, tipo assim, nada aconteceu de diferente. Não, cada um passo que a gente der, se Deus não guardar a gente, né, coisas horríveis podem acontecer. Então, esses tempinhos eu tive uma experiência com Deus. Eu estava, aquela coisa de brasileiro, né, acorda meio em cima da hora, de alguns brasileiros, tipo eu. Daí eu fui, né, pro carro e no meio do caminho passou um pensamento. Nossa, já pensou se o pneu tiver furado do carro, né? Do nada, assim, veio esse pensamento. Daí, do lado do... Daí eu entrando, eu resolvi olhar do outro lado, não sei porquê. E realmente, eu falei, não acredito, meu coração até disparou. Tava bem murcho, sabe? Bem um pouquinho assim, daí eu falei, meu Deus, né? E agora, né? Daí eu peguei e falei, eu vou até o posto, então rapidinho. Fui até o posto, enchi e tal, eu falei... Depois eu vou aproveitar. Tava meio careca, né, o pneu, mas eu falava, vou trocar, né, mas né, ainda dava para aguentar um pouco.
E quando eu fui trocar, o homem falou, nossa, esse pneu por dentro estava muito assim, comido, sabe? Tava tudo assim, um monte de... Do jeito que ele tirou, caiu um monte de coisa assim, né? De dentro do pneu. Ele falou, nossa, não sei como esse pneu não tinha estourado, né? E daí eu falei, meu Deus, né? E a gente leva a criança, né? E às vezes, né, anda um pouquinho mais depressa para chegar a tempo e tal. E eu vejo, né, que realmente... Como que Deus guarda a gente em coisas que parecem simples, mas que pode, né, acontecer uma coisa, né, bem grande. Então, queria ler aqui essa parte que eu estava pensando bastante, meditando, no Salmo 127, só nessa parte que diz, na segunda parte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né, em vão vigia os guardas, né. Então, tudo é o Senhor. A cada momento, né, nós devemos agradecer por tudo que Deus faz, o seu amor, o seu cuidado conosco, né? E aproveitando também, falando do amor de Deus conosco e do amor nosso às pessoas, né, aos órfãos, às viúvas, né? Então eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o envelope da Indonésia. Acho que todo mundo já, né, sempre vê eu, né, com esses envelopes na mão. E a gente ia ajudar por 1 ano. Só que ainda como não terminou a construção, tudo certinho, então a gente vai ajudar por mais 1 ano, né? Então aqueles que já ajudam, né, eu gostaria de pedir, se possível, continuar por mais esse ano. E quem puder também, né, ajudar, porque é um trabalho sério mesmo, a gente foi lá e pôde, né, comprovar, viu. E o que mais assim alegra o nosso coração é ver a gratidão deles por ter um lugar para ficar. Não é simplesmente, eu estou aqui forçado. Né? Eles reconhecem que eles foram tirados de um lugar ruim, às vezes estão longe dos pais. Quem tem os pais, né? Às vezes a pessoa quer um lugar muito pobre, então eles ficam no orfanato. Então é um lugar que eles são gratos. Então você vê a alegria deles por estar ali, e a gente se alegra de poder ajudar, né? Talvez a gente não pode ir lá, né? Tem essa frase que a gente fala, se você não pode ir lá, né? Você pode, de alguma forma, ajudar. E é verdade mesmo. A gente não pode ir lá, dar uma mão, ajudar na construção, então ajudar no que for possível, né? Não tem valor, você que vê, daí quem quiser, pode pedir para mim, tá bom? Envelope. Deus abençoe. Vamos pensar, né, bastante, assim, durante a semana, no amor de Deus, o que Deus faz por nós, o que Ele fez por nós, o que Ele faz, né? E assim, e falar também, convidar, né? Esses dias eu fui entregar uma criança, a mãe gritou lá do 2º andar, eu nem conhecia, ela falou assim, tio ainda, né, me chama de tio, só isso que eu não gostei. Falou, tio, a gente vai na igreja, conhecer sua igreja, tá, porque o Mateus vive falando, que o tio chama, que o tio perguntou se a gente ia na igreja no Brasil, né, porque sempre quando vê uma criança nova, eu fico perguntando, vocês iam na igreja, tal, né, e sempre os pais falam alguma coisa, né, e eu coloco também os louvores aqui que a gente grava, eles não aguentam mais no carro. Mas é isso, né? A cada dia falar, convidar, porque às vezes a gente está cheio do amor de Deus, sabe um monte de coisa, mas às vezes esquece de convidar, de falar, né? Vamos lá receber esse amor. Amém? Deus abençoe. Amém, irmão. Que a gente oferte sempre com alegria, sabendo que Deus ele pode prosperar essa obra, prosperar aqueles que necessitam, né? Nós passamos aqui uma semana de primícias, onde a gente dava graças a Deus por tudo que o Senhor é em nós e o que Ele faz em nós também, não é verdade? E assim Deus Ele abençoa as nossas vidas, para que nós também possamos ser um canal para abençoar a outros, amém? E por que não nos levantar agora e ofertar na casa de Deus, amém? Queria que você se levantasse então e nós ouvíssemos aqui a palavra junto com o nosso diácono aqui, e depois nós ofertássemos com alegria na casa do Senhor, amém? Então queria que você se levantasse, irmão. Primeiro para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, que o nosso amado diácono vai ministrar nossas vidas, e depois com alegria no nosso coração nós pudéssemos entregar a nossa oferta, entregar a Deus, né, o nosso dízimo, entregar a Deus essa ajuda que nós temos dado à Indonésia, aquelas crianças, né, que Deus possa abençoar, prosperar essa obra, que Deus possa tornar ali grandes missionários naqueles pequenos jovens ali, amém?
Paz, igreja. Gostaria de estar compartilhando uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 19. Mateus 19. A partir do versículo 16. Vou estar lendo. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. No 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Por que eu estou compartilhando essa palavra, né? Não é no sentido literal, né? Que Deus ele espera que nós venhamos vender tudo e ofertar e dar ao Senhor, né? Mas eu creio que, na verdade, nessa passagem, né? Na verdade, Jesus, ele conhecendo o coração do jovem rico, ele sabia que por mais que ele cumprindo com os mandamentos, né? Obedecendo ali a lei, né? Mesmo assim, ainda faltava algo no interior dele, né? Faltava o quê? O coração dele não era completamente do Senhor, né? E na verdade, no momento de oferta, quando a gente está ofertando, quando a gente está dizimando, na verdade a gente está dizendo para nós mesmos quem é o nosso Senhor, né? E Deus ele não se importa nem um pouco com a quantidade, né? Porque se a gente for olhar em Lucas capítulo 21, quando fala ali da história da viúva pobre, né? Jesus ele faz a comparação de dois tipos de pessoas que estavam ofertando ali, né? Os ricos estavam entregando daquilo que sobejava, ou seja, da sobra que eles tinham, né? E a viúva pobre, ela simplesmente ofertou 2 moedinhas. Porém, essas 2 moedinhas que ela ofertou, né? Seria o quê? Era todo o sustento que ela tinha, né? E, na verdade, o que Deus realmente se importa é como que está o nosso coração, né? Se a gente dá com alegria, né? Se a gente realmente está dando em gratidão ao Senhor, né? Então que nesse momento, né, a gente não viesse se importar com quantidade, mas que a gente realmente estivesse com o nosso coração alinhado com o Senhor, agradecido, né, por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Deus ele guarda as nossas vidas, guarda a nossa saúde todos os dias, nos dá a salvação, que é o nosso maior presente. Tantas coisas o Senhor tem nos dado, então que nesse momento, com o coração agradecido, a gente venha estar ofertando, entregando os dízimos ao Senhor, amém? Pode estar trazendo, eu vou estar orando, amém? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Queremos, Senhor, primeiramente agradecer a Ti, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, a honra de realmente, Deus, acordarmos todos os dias com saúde. Obrigado, Deus amado, porque é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida e o ar ao qual nós respiramos, Pai. Graças te damos, Senhor, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem prosperado o teu povo, o Senhor tem abençoado, Deus amado, cada um dos teus filhos. E eu peço, Deus, que nessa manhã ainda mais o Senhor venha alinhar os nossos corações, a começar de mim, Pai. Que nossos corações venham estar, Senhor, completamente rendidos ao Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado com relação às finanças, o Senhor venha dar sabedoria ao teu povo, Pai. Para que eles venham administrar, Senhor, não segundo o entendimento humano, mas segundo a sabedoria divina, Pai. Pedimos ao Senhor e queremos, Deus, também agradecer, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante. E consagramos a Ti, Deus, todos esses recursos, Pai, que tem sido trazido na Tua casa. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, e que venha ser usado, Deus amado, com sabedoria, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Quantos estavam com saudade do pastor Akira? Amém? Pastor Akira tem uma palavra para o nosso coração hoje, amém? Para nos abençoar, para nos edificar, né? Precisou de um descanso, mas agora está renovado, fortalecido, não é? E hoje vai quebrar tudo. Vamos orar por ele então, irmão, para que a gente possa ser edificado, né? Creio que a palavra não seria orar por ele, né? Também, mas orar por você. Ore pela tua vida, para que essa palavra que ele vai ministrar, porque eu tenho certeza que ele é um homem de Deus, que ele já buscou de Deus uma palavra, e que Deus ministrou no coração dele, que essa palavra possa produzir na tua vida o fruto necessário para que a tua fé, para que a tua vida seja mudada, né? Então ore pela tua vida, ore por ele, ore pelo teu vizinho, ore pela igreja, vamos orar, vamos interceder, porque isso aqui não é qualquer lugar, é uma casa de oração. A igreja, Jesus falou, é a casa de oração. Então vamos orar a Deus. Posso ouvir a oração do povo de Deus? Posso ouvir um povo que clama? Posso ouvir um povo que ergue as vozes? Um povo que clama, que pede, que fala com Deus. Um povo que eleva a tua voz ao Altíssimo e crê, oh meu Deus, no Deus que responde orações, no Deus que é poderoso para fazer grandes coisas. Deus, e nós oramos pela vida, Pai, do nosso pastor, sabendo, Deus, que ele é o canal do Senhor nessa manhã, para que a tua palavra, Deus, seja ministrada com ousadia, meu Deus, e unção, para que, Deus, tudo dentro de nós seja quebrado, despedaçado, mudado, transformado. Deus, intercedemos uns pelos outros, meu Deus, para que a fé, meu Deus, seja edificada na vida dos nossos irmãos, que nesse dia, meu Deus, a necessidade dele seja suprida, para que o nosso coração seja transformado, oh meu Deus, para que a nossa vida, Pai, oh meu Deus, seja mudada, Pai, faz a tua vontade no meio da tua igreja. Deus, queremos te conhecer mais. Oh meu Deus, queremos ter mais profundidade contigo, com a tua palavra. Nos edifica a fé, Pai. Constrói dentro de nós o edifício espiritual para a tua habitação, meu Deus. E usa, Senhor, nós cremos que o Senhor usa vasos ungidos e escolhidos, e o nosso pastor é quem o Senhor escolheu hoje para ministrar a tua palavra, para, meu Deus, exortar a tua igreja, oh meu Deus, para trazer uma palavra de amor ao teu povo, para ministrar, meu Deus, em cada um de nós, com ousadia e intrepidez, ele seja esse vaso, oh meu Deus, sim, para falar com cada um de nós, nesse dia, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos assim e te damos graças desde já, porque cremos, Senhor, que tu fará grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Quantos estão bem, tão felizes, amém? Glória a Deus, é muito bom. Eu sei que, por mais que a gente possa ter algumas lutas, eu creio que a gente pode realmente se alegrar em Deus, porque Deus é aquele que nos sustenta em tudo, amém? Eu tenho meditado, durante a semana sim, nós fomos tirar um tempo para passear em família, tudo, mas em cada momento que a gente tirava ali, a gente sempre estava agradecendo a Deus, e eu particularmente também sempre com aquele sentimento também um pouco de que, Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração, porque eu preciso ouvir tua voz todos os dias. Eu quero repetir mais uma vez, é todos os dias, amém? Todos os dias precisamos nos alimentar da palavra em oração. É a coisa simples, não tem como a gente ir pro além, para aquele do futuro que Deus quer nos levar, se a gente não é fiel no simples, amém? E o simples é a leitura da palavra, é o seu tempo com Deus, é o seu altar restaurado em casa, amém? Como que está a leitura da palavra, amém? Leram a Bíblia, estão lendo a palavra, estão buscando a Deus, amém? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado, está lendo a Bíblia, meu irmão? Né? Você está meditando na palavra? Não tem como nós
a gente permanecer em Deus nesse ano se a gente não estiver alinhado com a palavra. Tem que ser todos os dias, irmãos, todos os dias. Você pode pensar mais uma vez, é obrigação? Sim, porque fica sem comer para você ver. Você vai morrer, você vai ficar fraco, né? Eu só de tirar o café da manhã eu já fico tremendo, né? Imagine então se eu ficar em jejum durante o dia todo e 2 dias, 3 dias, não sei o que acontece, não sei o que vai acontecer comigo, né? O máximo que eu fiquei foi 3 dias em jejum e eu fiquei daquele jeito, né? Não sei como eu consegui ainda, mas que nem o presbítero Eduardo, outras pessoas aí que eu já ouvi, ficaram 7 dias de jejum, meu Deus, só a graça, né? Mas 3 dias eu fico daquele jeito. E da mesma forma, eu creio que o nosso espírito fica. Se a gente não se alimentar, nós vamos se enfraquecer ao ponto de morrer. E é por isso que, quando nós não nos alimentamos espiritualmente, nós morremos espiritualmente. E a morte espiritualmente é aquilo que a gente não consegue ouvir mais Deus. Nós ficamos desligados de Deus, nós ficamos realmente imperceptível da presença de Deus muitas vezes. É porque estamos mortos. Por isso que é necessário eu estar realmente consciente de que eu preciso me alimentar da palavra. E alimentando a palavra, eu começo a entender algumas outras coisas. Eu começo a entender que eu não estou mais sozinho. Eu começo a entender que Deus, Ele habita em nós. Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós. A partir do momento que cremos em Jesus, Jesus disse, é melhor que eu vá. Por quê? Porque quando eu for, eu enviarei o outro Consolador para estar com vocês e até a consumação dos séculos. Amém? Então o Espírito Santo, Ele estaria conosco, Ele está conosco. Então, e eu entendo isso quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a me alimentar, eu começo então a viver, sabe, no Espírito. Eu começo a entender que eu não estou mais sozinho, então eu não entro mais, de repente, naquele momento onde eu me sinto só no sentido de que ninguém se importa comigo. Não, tem alguém comigo aqui. Eu posso ter as minhas lutas, mas tem alguém comigo aqui. No meio da tempestade, tem alguém comigo aqui, que é o Senhor Jesus. Amém? Então a palavra de Deus diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Imagina você, né? Só uma ilustração. Imagina você que você não conhece nada de Deus. Zero, né? E de repente chega um amigo teu e começa a falar para você que, uau, eu aceitei a Cristo e o Espírito Santo agora, o Espírito de Deus, habita dentro dele. O que você esperaria dele? O que você esperava daquele que disse que o Espírito de Deus habita dentro dele? Se ele era bom em algo, ele vai ficar melhor ainda. Se ele era ruim, ele vai ficar melhor ainda. Porque o Espírito de Deus habita dentro dele. Amém? Todos estão aqui comigo? A diferença entre o cristão e o pessoal do mundo é essa. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Né? As pessoas lá fora, quando entram em crise, eles não têm aonde refugiar, não têm onde correr. Mas nós temos de novo o Espírito Santo Consolador que está conosco. E essa diferença tem que ter entre o cristão e o mundo. Essa tem que ser, olha o desespero voltando. Essa tem que ser, sabe, essa diferença entre nós e a pessoa do mundo é que o Espírito Santo habita dentro de nós. E se habita de fato dentro de nós, temos que ser pessoas diferentes. Amém? Diferentes do quê? Sim, passamos por deserto, sim, mas Deus está conosco. Né? Eu acredito ainda em um tempo onde Deus vai nos levar a esse entendimento. Eu creio que Deus está nos levando. Amém? Porque muitas vezes a gente pensa, e há uma teologia que é pregada, onde para a pessoa ser bem sucedida e falar que é abençoada por Deus é quando está tudo bem, e quando tem tudo, tem um carro do ano, não sei o que do ano, e é tudo aquilo do ano. Mas sendo que isso não significa nada em Deus. Porque você pode ter tudo isso e ao mesmo tempo não ter nada. Porque quantos ricos tem aí no mundo, que tem tudo que o mundo pode oferecer, mas são vazios por dentro, tem um desespero por dentro, porque não tem o Espírito Santo. Amém? Mas eu e você, nós temos o Espírito Santo. Das pessoas, quando olharem para nós, eles têm que ver essa diferença, que nós somos diferentes, porque nós temos o Espírito Santo. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Jó passou por aquilo que ele passou, mas ele continuava dizendo, eu sei em quem tenho crido. Então, essa diferença que tem que ter em nós. Eu quero que nessa manhã a gente possa conversar um pouco sobre isso, a respeito dessa pessoa que habita dentro de nós. Porque ao mesmo tempo que, sim, eu já sei, pastor, que o Espírito Santo é isso, que o Espírito Santo é aquilo, mas se sabe, porque não se diferencia entre um cristão
e uma pessoa do mundo? É porque falta talvez um entendimento muito mais claro de quem é o Espírito Santo. E glória a Deus, porque esse testemunho, cadê o reverendo, o diácono Claudinei? Está aqui atrás, glória a Deus, uma luz brilhou ali, né? Claudinei, porque, olha, nas coisas simples, ele acordou em cima da hora e alguma voz falou para ele, o pneu está furado, algo está furado aí, vê aí direito. E ele foi lá do outro lado e ele viu o pneu murcho. Quem foi que falou aquilo para ele? É a força da mente? É a coincidência? Quem que é? É o Espírito Santo. E é por isso que eu preciso, sabe, discernir em todas as coisas da minha vida o Espírito Santo. Ele habita em nós, ele fala conosco. Quando eu acordo, o Espírito Santo fala conosco. Eu estou aqui, o Espírito Santo fala conosco. A todo momento, o Espírito Santo está conosco. Mas o problema é que a gente tem vivido como, sabe, Espírito Santo, você me segue. E não a gente seguir o Espírito Santo. É diferente, Senhor, entra na minha vida. Mas, Senhor, eu vou fazer minhas vontades, você me ajuda a cumprir com as minhas vontades. Não tem que ser assim, tem que ser o inverso. Porque Jesus morreu numa cruz, não para seguir a gente. Amém? Jesus morreu numa cruz, ressuscitou para enviar seu Espírito para que nós pudéssemos segui-lo. É diferente, gente, é diferente. Eu tenho muitos planos, você tem muitos planos, mas você quer que o Espírito Santo te siga? Porque talvez esses planos são dos homens, mas a resposta do final vem de Deus. Amém? Então, esses meus planos que eu tenho, é de acordo, o Espírito Santo quer? Então, ok, então eu vou seguir ele. Então, o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. O que Deus tem falado? O que o Espírito Santo tem falado? Coisas simples. É coisa simples do dia a dia. Graças a Deus que o Claudinei ouviu a voz do Espírito Santo. Mesmo, né? Será que é isso? Né? Mas, sabe, a gente todos os dias, nos mínimos detalhes, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Eu queria mais uma vez, então, não desfazendo a oração do presbítero, mas que a gente pudesse orar e honrar o Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém? Porque ele é uma pessoa e nós vamos aprender e falar um pouquinho sobre ele. E precisamos muito da ajuda dele para falar sobre ele, porque ele é Deus. E como que uma mente humana limitada pode entender um Deus eterno e tão sobrenatural? E precisamos mais uma vez do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Espírito Santo, nós estamos aqui mais uma vez honrando a tua pessoa. Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor deu ao nosso irmão Claudinei. E a cada um de nós, eu creio que se nós estamos aqui é porque de alguma forma alguém falou para nós, dentro de nós, que é o Senhor, para nós estarmos aqui. Senhor, meu Deus, eu creio, meu Deus, que o teu Espírito habita em nós. Pai, nós não estamos mais sozinhos. Eu peço que teu Espírito possa trazer esse entendimento dentro de nós, porque o teu Espírito, ele é aquele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que clama, Abba, Pai. E nós estamos aqui, papai, para clamar, Abba, Pai. Paizinho, nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai que está conosco. Espírito Santo, nos leve ao coração do Pai, nos leve a entender mais as Escrituras, nos leve a entender mais, meu Deus, a tua vontade. Pai, nós não somos seres humanos normais, nós somos, papai, seres espirituais. Pai, nós somos, meu Deus, pessoas que somos moradas do teu Espírito. Meu Deus, onde, Pai, o teu Espírito habita, e teu Espírito quer falar conosco, quer, meu Deus, nos direcionar, quer nos ensinar, quer nos curar. É teu Espírito que faz todas as coisas. Espírito Santo, seja honrado nesse lugar, meu Deus, e que toda distração, meu Deus, caia por terra, e possamos, meu Deus, discernir, meu Deus, a tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, uma coisa também que eu gosto de falar é que uma coisa que nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo. E hoje é um tempo que é difícil discernir a voz do Espírito Santo, porque nós ouvimos muitas vozes, gente. É aquilo que o presbítero Eduardo falou no início. A gente se alimenta de tanta coisa no meio da semana que a gente chega aqui confusos, porque foram tantas vozes que nós ouvimos que nós não conseguimos mais discernir, porque estamos tão cheios das outras vozes e não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que, novamente, eu repito,
todos os dias nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Porque fazendo assim, vai ficar muito mais fácil discernir a voz dele. Né? Por eu crescer com a minha mãe durante anos, né? Por eu desde o ventre da minha mãe, ouvir a voz dela, aleluia, né? Crescer ouvindo a voz dela, até meus 15 anos, eu sempre estive 24 horas praticamente com a minha mãe, sempre com a minha mãe, né? E chegou um tempo que a gente veio para o Japão, e vindo para o Japão com 15 anos, né? A minha mãe durante um tempo, ela teve que voltar para o Brasil, ficar um tempo lá, e ela me chamou para eu ir também, e eu e o Toshio, a gente falou, não, nós vamos ficar, né? E eu e o Toshio ficamos morando, e eu e o Toshio, né? Imagina, eu e o Toshio morando sozinho, que maravilha. E primeira vez morando sozinho, minha mãe sempre fazia tudo pra gente, né? Fazia comida, lavava roupa, e a gente daquele jeito não fazia, né? Simplesmente trabalhava, eu ganhava meu salário, comprava minhas coisinhas, né? E me ajudava um pouquinho, tudo mais. E chegou um ponto onde a gente, vamos fazer comida, vamos, né? A primeira coisa que a gente fez, a gente comprou 1 quilo daqueles peitos de frango. E comemos frango a semana toda, né? E chegou um ponto que, na época, o Toshio, ele namorava uma pessoa, e essa pessoa chegou lá, esse frango está estragado. Você vê como é que era a experiência do garoto aqui, né? Mas enfim, a gente não morreu, né? Estávamos comendo, estávamos felizes, né? Mas, e chegou um tempo que eu deixei, sabe, eu era um pouco desligado, e às vezes eu sou desligado, e eu não liguei para minha mãe durante um bom tempo. Cadê minha mãe? Onde está minha mãe? Ah, está na cozinha. Eu não liguei para minha mãe, fiquei um tempão sem ligar para minha mãe, e não é porque eu não amava, não é porque eu não tinha mágoa, é porque aquele cara meio desligado. E chegou um momento que, naquela época, gente, não tinha essa facilidade, Messenger, WhatsApp, para falar de graça e tão fácil. Naquela época, para ligar para o Brasil, eu tinha que comprar um cartão de Milão para ir lá no Orelhão, não é Orelhão, Orelhão do Brasil. Um telefone público verde ou cinza, colocava lá e ligava. Naquela época, quem é dessa época? Meu Deus, muita gente. Né? Ou ligava, aquele celular ainda era aquele tijolo ainda, né, na mão, e aí eu andava minha vida e de repente recebo uma ligação de eu não sei de onde que era, e fazia tempo que eu não falava com a minha mãe, e quando eu atendo, ela fala do outro lado, Akira, tudo bem com você, Akira? Na hora que eu falei, mãe, claro, mãe, né, por quê? Porque aquela voz, eu cresci ouvindo aquela voz durante muito tempo, aquela voz era muito familiar, porque eu passei tempo com essa voz. Entende? Então essa voz foi familiar para mim, mesmo durante algum tempo sem ouvi-la, mas quando eu ouvi, eu sabia, era minha mãe. Não podia me enganar, não era nenhuma outra pessoa, era minha mãe. Porque essa voz era familiar para mim. E assim acontece, sabe, com a gente. Se todos os dias a gente crescer ouvindo essa voz, então vai ser muito familiar a gente ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando. Amém? O problema é que a gente só quer ouvir a voz dele no domingo, às vezes. Então, ouvir a voz apenas aos domingos fica difícil. Às vezes a gente vem no domingo e conversa com algumas pessoas só no domingo, né? Aquela paz do Senhor. Vai ele te ligar, você sabe quem que é do outro lado? Talvez não sabe, porque só conversa no domingo. Mas se todos os dias a gente passar tempo com essa pessoa, essa voz será imperceptível, ou perceptível. Né? Nós podemos realmente discernir essa voz. E nós precisamos, nesses tempos, discernir a voz do Espírito Santo. E eu ali na hora antes de orar ali também, antes de subir aqui, né, veio algumas vozes assim, e na hora eu falei, não, peraí, a minha atenção precisa estar aqui, Senhor, eu quero ouvir tua voz, né? E esse é o nosso problema da atualidade, é muitas distrações, é muitas vozes, e eu creio que é um tempo da gente tirar as distrações para a gente poder discernir essa voz, amém? Se alimentar da voz de Deus. Então, quem é essa pessoa que habita dentro de nós, né? Em primeiro lugar, essa pessoa, aliás, o Espírito Santo é uma pessoa, abre lá comigo, em João capítulo 14, versículo 17. Eu vou falar várias referências, então você que está tomando nota, por mais que você já saiba, né, tome nota e deixe que essa palavra alcance teu coração, tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece.
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Ele é uma pessoa e ele habita em nós. Ele não é nenhum poder, sabe? Ele não é nenhuma força ativa. Ele é uma pessoa e ele habita em vós. Por que que ele é uma pessoa? A gente vai ter umas outras referências, porque para se considerar uma pessoa, ele precisa ter sentimentos. Pessoas somos nós somos pessoa. Amém? Mas nós somos humanos, somos pecadores, né? Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele é santo. Amém? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Primeiro nós lemos que o Espírito da verdade, ele habita em nós. Amém? E estará conosco para sempre. Tá? E aqui também, Ananias e Safira, eles quiseram ocultar, para aparentar que, eu estou ofertando também, para se aparecer aos outros, eles mentiram, né? O tanto que eles iriam ofertar, eles mentiram. E o que que aconteceu? Pedro se levantou e falou o que para eles ali, né? Ananias, você permitiu que Satanás entrasse no teu coração e você mentisse para quem? Para o Espírito Santo. E portanto, você mentiu para o Espírito Santo. E o que que aconteceu? Ananias, naquele exato momento, ele morreu. Ele morreu. A gente pode, aqui foi literal. Imagina só se o Espírito Santo fizer isso no nosso meio, misericórdia. Mas se não aconteceu ainda, é porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, é porque Ele nos ama demais também, tá? Mas tudo que foi escrito foi para ensino nosso. Deus pode fazer isso também, à medida que a gente começar a negligenciar, à medida que a gente começar, sabe, a realmente a desprezar aquilo que Deus quer fazer. E aquilo era algo muito sério. E o que nós estamos fazendo aqui também é algo muito sério. Nós não estamos num lugar apenas natural, é um lugar espiritual que Deus quer nos levar a esse entendimento. Amém? E ali eles mentiram, então, não foi a Deus, simplesmente a Deus, porque a gente pensa que é a primeira pessoa da Trindade, Deus, segunda pessoa, Jesus, terceira pessoa, Espírito Santo. Não, tudo é Deus, mas eles atuam de forma diferente. Amém? Então, eles mentiram ao Espírito Santo, ou seja, lá na frente ele diz, você mentiu não apenas aos homens, você mentiu a Deus, tá? Ok? Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é eterno também. Lá em João capítulo 14, 16, nós lemos, ele habitará conosco para sempre. E lá em Hebreus 9, 14, fala que o Espírito eterno, ele realmente impulsionou a Jesus a se oferecer de uma forma imaculada a Deus, tá? Então Jesus, o Espírito eterno, ele habitava em Jesus, o mesmo que habita em Jesus, que habitava em Jesus, habita em nós também. Amém? Ele é um Espírito eterno e é um Espírito Santo. O Espírito Santo também ele tem mente própria e ora por nós. Romanos 8, 27, que diz, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo, então, ele tem mente, ele tem emoções, tá? Efésios capítulo 4, versículo 30, fala também que é para nós não entristecermos o Espírito Santo. Amém? Ele habita em nós, ele está conosco, ele tem sentimento, ele tem emoções, e aqui fala, não entristeçais o Espírito Santo. Essa pessoa, ele se entristece também. O Espírito Santo, ele se entristece, tá? E agora, tem muita gente que muitas vezes está mais preocupado com a sua própria tristeza do que com a tristeza do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo, ele está feliz com você ou ele está triste com você? Ou você está tão triste que você só consegue olhar para você e não consegue olhar para o Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma breve oração também. Espírito Santo, nós reconhecemos que o Senhor é uma pessoa que tem sentimento, que tem emoções. Nós queremos agradar o Senhor Deus. Nós queremos, papai, realmente ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Nós queremos discernir tua voz. Nós queremos que teu Espírito alcance lugares no nosso coração que precisam ser mexidos hoje. Porque isso é o básico de tudo. Pai, isso é o que nós precisamos, Pai, realmente alicerçar, fundamentar. Palavra, o teu Espírito.
antes do que ir a qualquer lugar, nós precisamos entender isso, Pai. O mistério da igreja, o mistério, meu Deus, daquilo que estava oculto, foi revelado para nós, Pai, para a igreja do Novo Testamento, que é isso, é Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Senhor, Teu Espírito continue a falar ao nosso coração, e comece a falar a cada um de nós, se nós temos sido essa pessoa que temos preocupado apenas com as nossas tristezas, ou realmente preocupado com a Tua tristeza, Senhor. Como está teu coração? Como está teu coração, Senhor? Como está o Senhor hoje comigo? Como está o Senhor hoje com tua noiva? Andar contigo, Espírito Santo, andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 Coríntios 12, 11, fala que, sobre os dons também, que o Espírito Santo é aquele que concede dons à igreja conforme a vontade dEle. Né? O Espírito é o mesmo em todos os dons, mas ele distribui de acordo com a vontade dele. Ele tem uma vontade, ele faz a hora que ele quer e não a hora que nós queremos. Amém? Que hoje nós queremos usar o Espírito Santo para fazer coisas. Amém? A gente ora, quando a gente vai pregar, a gente ora, né? A gente ora, Espírito Santo, eu preciso de você. Por que eu preciso tanto do Espírito Santo? Porque eu quero usar ele para pregar? Só nessas horas que eu preciso dele. Entende? Estão entendendo a linha onde eu quero chegar? Amém? O Espírito Santo, a gente não pode usar o Espírito Santo. A gente não precisa, a gente não pode usar o Espírito Santo apenas para fazer a nossa vontade, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos. Mas, assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? E eu seguir ele, então. Amém? Não ficar preso às minhas vontades, mas fazer a vontade dele. Amém? Eu creio nisso, que Deus ele quer nos levar nesse lugar onde Jesus ele tinha uma vontade. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faz a tua vontade e não a minha. Amém? O Espírito Santo ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade específica para cada um de nós. Qual é a vontade dele nesse tempo, tá? Para hoje. O que o Espírito Santo quer fazer hoje, entende? Não é para amanhã lá, não sei aonde, não. Para hoje, tá? E outra, o Espírito Santo, ele é todo poderoso. Zacarias 4:6. O Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por meio do Espírito Santo, diz o Senhor. Vai ser tudo por meio dele. Tudo para ele. Amém? Mas agora, até aqui tudo bem. Quem é o Espírito Santo? Simples, é o básico. Creio que todos nós, boa parte de nós entendemos isso. O Espírito Santo então habita dentro de nós. Nós não estamos mais sozinhos. Mas agora, há uma referência onde a gente sempre costuma falar. Cimeire. Zacarias 4:9. Foi isso que eu falei, né? Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Né? A gente fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo agora. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Culto do avivamento, ser cheio do Espírito Santo. Quem se estimula aí nesse culto? Amém? Glória a Deus, eu também. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo ele faz tantas coisas, porque é tudo por meio dele. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais fundo. Por que eu e você, nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Porque de fato nós queremos o Espírito Santo então. Por quê? Pode perguntar para a pessoa do seu lado, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que eu necessito do Espírito Santo? Por que eu quero ele? Aqui que está a grande questão. Nós queremos ele para usar ele, ou nós queremos ele para cumprir com o propósito dele? Amém? Porque o Espírito Santo ele foi enviado dentro de nós. Para quê? Vamos lá, gente. Por que o Espírito Santo foi enviado para dentro de nós? Por que Jesus teve que ir? Ele falou, não, é melhor que eu vá, gente. Os discípulos, não, Jesus, não é melhor que você vá, não. É melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o outro Consolador. Por que então é necessário o Espírito Santo? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Alguém se arrisca? Alguém quer compartilhar?
sermos testemunha dele. Jesus veio para pregar o evangelho, pregar o reino de Deus. E ele falou assim, eu estou limitado nesse corpo, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo sobre todos vocês, para vocês continuar a fazer aquilo que eu fiz na terra. Todos estão entendendo? Por que eu quero o Espírito Santo então? Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Porque eu quero as bênçãos para a minha vida, ou porque eu quero cumprir com o propósito dele na terra? Eu quero continuar a fazer o que Jesus fez na terra. Então é por isso que nós pedimos tanto para o Espírito Santo, tantas coisas, e nós não vivemos aquilo que Deus quer, porque nós não estamos entendendo para que serve o Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo seja apenas o nosso amiguinho, que vai nos ajudar nas horas difíceis. Mas nós não queremos o Espírito Santo para que a gente continue a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Amém? E ele fala, primeiro, Deus ele enviou agora o Espírito dentro de nós. E a Bíblia fala lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito começa a gerar em nós. Quais são os 9 frutos do Espírito? Dons não, fruto. Os dons a gente chega lá ainda, calma aí. Né? Não são 9 frutos na verdade, é um fruto só, é um cedo. O Espírito Santo é tudo isso. E ele habita dentro de nós. Quais são? Vamos lá? Paz, amor, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é você ser bondoso, misericordioso, bondade, que é você fazer, ser bondoso também é algo externo, domínio próprio também, que é fruto do Espírito, alegria, temperança. Gente, tudo isso está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você, gente. Gente, eu preciso de mais paciência. Não, está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de nós. A gente que não está ouvindo a voz dele falando, filho é aqui, filha é aqui. Estão entendendo? É algo externo. Não, o Espírito Santo é algo interno, está dentro de nós. Nós precisamos ouvir a voz dele. Está tudo dentro. E para que serve de novo todo esse fruto do Espírito? Para quê? Para refletir o caráter de Cristo na terra. Para que a gente possa ser Jesus aqui na terra. Agora eu quero o Espírito Santo de novo só para fazer. O Espírito Santo me ajuda agora a eu fazer minhas vontades. Não, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo, eu preciso dele para quê? Para refletir Cristo na terra. Amém? Até aqui tudo bem? Então, você já tem paciência, você já tem amor, você já tem bondade, você já tem tudo aí dentro de você. O que você precisa, o que nós precisamos, é simplesmente ouvir essa voz. Tá? Nessa voz que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu não tinha Cristo na minha vida, e por incrível que pareça, né? Eu era alguém que falava muitos palavrões, de verdade. Eu andava com as amizades, tudo, né? As amizades tinham uns palavrear, tudo. E pra gente era tudo normal aquelas palavras, né? E a partir do momento que eu recebi a Cristo, o Espírito Santo habitou dentro de mim, gente, aquilo não tornou mais normal. Foi de repente, quando você ia falar aquilo, uma voz falava lá dentro, tá errado esse negócio. Gente, o que aconteceu dentro de mim? De repente, aquilo que era normal para mim antes, agora que eu aceitei a Cristo, parece que não é mais normal. Eu não consigo mais fazer aquilo. Por quê? Me incomoda algo, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Amém? Olha a diferença então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Agora, por que eu quero o Espírito Santo? Porque eu quero ser usado por Deus tremendamente. Mas por que você quer usado tremendamente? Por que você quer ser usado por Deus? No fundo, eu quero ser elogiado, talvez? Não estou falando, não estou julgando ninguém, tá? Mas no fundo, muitas vezes, sabe? Porque, olha só, o Espírito Santo, os dons é do Espírito, amém? Os 9 dons, quais são os 9 dons? Vamos lá, gente? Vamos lá, os 9 dons do Espírito? Não, fruto não, é dons. Dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espírito, fé, milagres, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons é de quem? Não é nosso. Eu sei que por uma ingenuidade, talvez uma falta de conhecimento, tem pessoas que falam, aquele cara lá tem um dom de curar. Eu tenho dom de fazer milagres. Eu tenho dom, né? Não, você não tem nada, tudo é do Espírito, né? Tudo é porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É tudo ele, gente, né?
Então, olha a diferença. Por que eu quero o Espírito Santo? Olha, eu sou o cara que cura, gente. Onde que eu vou, coisas acontecem, porque o nome do eu começa a se levantar. Não, mas que ele cresça e eu diminua. Entenda? E o Espírito Santo, ele distribui dons conforme a vontade dele, que nós lemos em 1 Coríntios 12. Conforme a vontade dele. E qual é a vontade dele de novo? A vontade dele. Os dons são distribuídos para nos desenvolver. Mas os dons são distribuídos para também edificar a igreja. Eu falei isso há 2 semanas atrás. Por quê? Porque que Deus derramaria dons do Espírito para nós, se nós não amamos isso que a gente vive. Se nós não amamos pessoas. Deus, ele te entrega dons para você edificar o próximo. Nada fica para você. Esse é o grande problema, porque você se frustra, porque você busca, mas sendo que Jesus, toda vez que ele ia operar grandes coisas, ele tinha compaixão com as pessoas. Ele amava as pessoas. Entende? Enquanto eu não amar essas pessoas, enquanto eu não amar isso que a gente está vivendo, enquanto eu não amar gente, não espere dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito vai vir, né, para edificar sempre a noiva de Cristo. Amém? Eu creio que sim, Deus é misericordioso, ele usa até mesmo algumas pessoas pela graça de Deus. Mas só que eu creio numa potência muito maior se a gente amar de fato pessoas, estiver alinhado com o coração de Deus. Amém? Então por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo para quê? Para continuar aquilo que Jesus fez na terra. Não é por outra razão, não é para se aparecer. Tá? Então, a gente erra e pede mal, e a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente só pede para gastar nos nossos deleites. Senhor, me dá um emprego novo, um emprego bom. Por que eu quero esse emprego bom? Né? Senhor, eu quero um lugar abençoado. Senhor, eu quero tantas coisas. Senhor, me siga e me ajuda em tudo que eu quero fazer. E não, Espírito Santo, aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Espírito Santo, aonde o Senhor quer que eu vá para eu ser bênção ali? Senhor, onde o Senhor quer que o que o Senhor quer que eu faça? Quantos estão entendendo? Gente, o Espírito Santo habita dentro de nós, gente. Né? É isso que nós precisamos entender. Porque enquanto a gente não aprender o básico, não tem como a gente edificar algo para Ele lá na frente. Se eu não estou entendendo isso que é o básico, porque parece que a gente vive, é um ano novo, amém? Que seja um ano novo, direcionado pelo Espírito, em todas essas coisas. Né? E não é porque só no momento bom, legal, glória a Deus, mas no momento bom também você ouve o Espírito Santo. Porque no momento ruim, gente, a gente busca com intensidade. Né? Quando está naquela prova, o Espírito Santo me ajuda. Graças a Deus que Ele é o Consolador e Ele ajuda. Né? Mas e nos momentos bons? Tá? E aqui que é uma outra parte. Porque primeiro nós falamos quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós, ele é uma pessoa, tem sentimentos. Segundo ponto, o porquê que eu necessito do Espírito Santo, por que eu quero de fato o Espírito Santo, né? Eu preciso dele para refletir Cristo na terra, tá? E o terceiro ponto, e o que impede a gente de ser guiado por esse Espírito? O que nos impede? O que tem impedido? Né? Eu sei que cada um de nós sabemos algumas coisas já, mas eu quero aqui citar alguns pontos que eu vejo essa dificuldade da gente entender e viver isso que Deus quer, tá? Primeiro, é a falta de conhecimento, tá? Porque, eu quero repetir aquilo que eu falei há um tempo, porque eu preciso ler a Bíblia inteira, amém? Todo ano, no mínimo uma vez. Pode colocar como uma lei? Pode, sim. Você pode não gostar? Também, né? Mas é aí que a gente vê a falta de conhecimento começa a levar as pessoas aos extremos, né? Porque eu só conheço uma parte da Bíblia, eu não conheço a outra. Por isso que é necessário conhecer as Escrituras por completo, não que a gente saiba, né? Porque, gente, cada vez que a gente tenta mais conhecer, mais a gente entende que a gente não sabe, né? Mas pelo menos ter um panorama do que realmente Deus ele quer, do propósito de Deus. Então a falta de conhecimento nos leva aos extremos, porque uma hora Deus me chamou para a liberdade. Sim, eu não sou guiado por leis, por nada, tá? E a gente fica nesse extremo. Mas existe outro lado também que fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? E aqui também fala sobre que o apóstolo Paulo, ele estimulava a leitura dos seus discípulos, entende? Então os dois lados estão certos, os dois lados são importantes, mas a falta de conhecimento leva a gente só para extremos, tá? Falta de conhecimento faz com que a gente
a gente leia algumas coisas, ou a gente veja algumas coisas acontecendo, algumas experiências com Deus. Por exemplo, aconteceu esse milagre, esse livramento com o Claudinei. Isso é milagre também, amém? Tá? Isso que viu, né, que ele sentiu de uma voz ali dentro, e ele viu que realmente estava acontecendo. E a gente quer reproduzir o mesmo. Então, toda vez de manhã agora, eu quero acordar ali e reproduzir o mesmo. Tipo, o Espírito Santo está falando também a mesma coisa com o Claudinei, e eu vou ver ali. Sabe, se faz uma regra. Claudinei, o que você fez? Como que você acordou para você poder ouvir a voz do Espírito Santo? Esse ponto que eu quero chegar. Aí o Claudinei fala, bom, eu acordei em cima da hora, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí depois eu ouvi aquela voz que o pneu estava murcho. Aí a gente quer agora reproduzir a mesma experiência. Então tá, eu preciso acordar então em cima da hora, eu preciso fazer isso e fazer aquilo outro para ouvir a voz do Espírito Santo. E não é assim que funciona. Porque conhecendo de novo as Escrituras, a gente vê que para cada situação que Israel passou, foi uma estratégia diferente. Entende? Para cada momento que Jesus fez um milagre, foi coisas diferentes. Para um, ele cuspiu que fala, né? Ele cuspiu e fez um lodo e colocou ali no olho. E a gente quer reproduzir o mesmo. Apareceu um cego, bom, se Jesus cuspiu e fez um lodo e tal, vou fazer o mesmo. Entende? Então, alguém já fez isso? Já? Né? De querer reproduzir, por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Quem já tentou andar sobre as águas? Só a Aline. Eu e a Aline. Alguém já tentou andar sobre as águas? O Vitor também. Quem mais, gente? Olha só, vocês são muito sugoi, gente. Parabéns para vocês. Mas, sabe quando a gente quer reproduzir o mesmo? Senhor, eu quero andar sobre as águas. Como Pedro andou, eu quero também andar. Mas, gente, aquele foi uma experiência para Pedro. Isso não significa que tem que ser para todo mundo. Entende? Por isso que eu não posso. A falta de conhecimento me leva aos extremos, a querer reproduzir as coisas. Por quê? É falta de conhecimento, porque o Espírito Santo, para cada momento, ele tem uma direção específica. É por isso que eu preciso, então, ouvir a voz dele. O que o Senhor quer fazer hoje? De repente, a gente vê um movimento, e a gente vê aquele movimento onde aquele pregador, ele tira o paletó, e joga o paletó assim, todo mundo, né? E todo mundo começa a cair. Aí você quer fazer o mesmo. Aí, de repente, vem aquele outro movimento que ele começa a soprar. Né? Sopra no microfone, faz até aquele negócio, baba tudo no microfone. E a gente quer fazer igual também. Começa a soprar no microfone, começa a falar perto assim também, porque a gente quer produzir igual aquilo que a pessoa fez. Mas aquilo foi talvez para aquele momento e não é para... Deus pode fazer o mesmo? Pode. Mas não é aquela regra de querer fazer, reproduzir o mesmo. Todos estão entendendo, gente? Então, eu estou conseguindo passar? Não queira reproduzir o mesmo, queira ouvir a voz do Espírito, aquilo que Ele quer fazer hoje. Tá? Glória a Deus pelos milagres que fez. Isso estimula a nossa fé. Mas não é porque Ele fez, a gente tem que fazer igualzinho. A gente tem que ouvir a voz do Espírito. Então, uma das coisas que impede a gente ouvir a voz do Espírito é isso. É a religiosidade que faz com que a gente viva um padrão, né? Onde a gente viva, sabe, uma religiosidade imitando outros de tradição em tradição, a gente imita, sabe? A gente tem que imitar Jesus, tá? Outra coisa também que impede da gente ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, é ter uma vida muito confortável, né? Calma, né? Por quê? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 11 ao 12, Lucas 12, 11 ao 12, eles falaram assim, quando vocês forem entregues, tudo, não se preocupe. Quando vocês forem entregues, quando vocês forem aí denunciados, aí que estão pregando o evangelho, eles te levarem aos lugares, aos reis, aos governantes, tudo, não se desespere. Por quê? Porque o Espírito Santo falará por vocês. Tá? O Espírito Santo estará com vocês. Mateus 28 também fala, ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O grande problema nosso é que no livro de Juízes fala isso. Quando ele estava em apertos, eu gosto de uma ilustração que uma vez, a diaconisa Kátia, ela falou, que até hoje eu não me esqueço, que ela disse assim que, às vezes, o melhor lugar para se estar, às vezes, é no fundo do poço. Por quê? Porque você só tem um lugar para olhar, é para cima, né? Porque é de cima que vem a revelação, de cima que vem a ajuda. E algumas pessoas são necessárias ser levadas para o fundo do poço para que a gente aprenda a olhar para cima. Entende? Né? Então,
às vezes o conforto, lá no livro de Juízes, quando estava tudo ruim, eles clamavam a Deus. E quando estava tudo bom, se esquecia de Deus. Às vezes o conforto impede da gente ouvir a voz do Espírito Santo. Porque agora a gente não depende mais dele, né? Porque está tudo bom. Está tudo no meu controle. No meu controle. Todas as coisas estão no meu controle. E a gente deixa de ouvir novamente o Espírito Santo. Amém? Isso impede, às vezes, o conforto. Tá? O conforto impede da gente ouvir a voz do Espírito Santo. Outra coisa que impede da gente ouvir a voz do Espírito Santo é muito barulho. Coloca lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muito barulho impede da gente ouvir a voz do Espírito Santo. De tempos em tempos, você vê que Jesus sempre, olha lá, Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha Jesus. Jesus fazendo o quê? Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus, de tempos em tempos, você vê que ele se retirava a lugares desertos para poder ouvir a voz do Pai. Porque no meio da multidão é muitas vozes, é muitas coisas, é muitos afazeres. E de tempo em tempo, Jesus retirava desse lugar. Por isso que eu quero novamente reforçar esse entendimento. A gente precisa de um lugar de quietude em Deus, ou algum lugar em casa, separe um cantinho lá para você ouvir a Deus. Aquietar sua alma e ouvir a Deus. Porque a gente vive numa geração onde quanto mais você fizer, melhor, não é assim? E a nossa mente parece que é ensinada. Meu Deus, a hora passou. Vou acabar já. A nossa mente é ensinada a fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa aprender a fazer isso, não é? Eu tenho que falar no telefone, ao mesmo tempo fazendo comida, dando atenção para as crianças. Mulher é profissional nisso. Eu consigo fazer uma coisa de cada vez, né? Mas, às vezes eu me peguei fazendo o quê? Você nem acredita, gente. Até hoje, o Senhor tem misericórdia. Por mais que seja coisas boas, mas eu estou lendo às vezes Bíblia, mas ouvindo uma pregação ali, porque ali está interessante, mas aqui também está interessante. Eu estou ouvindo um louvor, que aquele louvor está sugoi, mas eu estou lendo aqui. São duas coisas ao mesmo tempo. E a gente não tira uma atenção específica só para Deus. É muito ruim quando você está conversando com alguém, e esse alguém, peraí, deixa eu falar no telefone primeiro. Toda hora fala no telefone, né? Toda hora está disperso com outras coisas. Será que a gente não está assim? Com a alma muito aflita? A gente não consegue se concentrar, que nem agora. A gente está aqui faz quase uma hora, gente. Mas tem gente que está preocupado lá fora, está preocupado assim, porque a gente não consegue, perdeu aquele poder de se concentrar. Não consegue se concentrar num lugar só, parado, para ouvir a voz do Pai, ficar esperando ali ouvir a voz do Pai, lendo a palavra, meditando e orando. Por quê? Porque nós não temos tempo para isso. Não é? E é por isso que nós estamos muito barulho e não conseguimos ouvir a voz do Espírito. É por isso que se faz necessário eu ter um tempo só para Deus. Só para Deus. Amém? Você que é casado, você que de repente, que nem a Keila, ela cobra muito isso de mim, né? Porque ela quer um tempo só para ela. Amém? Só para ela. Sem igreja, sem ninguém. Sim, né? Mas ao mesmo, você vê, é um tempo só para ela. Por quê? Porque ela quer atenção, ela não quer dividir eu com outra pessoa. Existem tempos que ela quer eu só para ela, aleluia, aleluia. Aí, mas veja bem, isso é algo muito real que se acontece com Deus também. Deus, ele quer um tempo só com você. E às vezes a gente está muito ocupado, Deus, espera aí, eu estou fazendo aqui, Senhor, né? Senhor, agora é só eu e você, aleluia. Fecha a porta do quarto lá, Senhor, agora é só eu e você e eu, e só isso, né? Sem celular também. Por quê? Porque hoje sempre entra uma mensagem incrível, você vai conversar com Deus, você vai conversar com alguém, entra uma mensagem, treme esse negócio aqui, faz um monte de coisa e tira a sua atenção. Sempre assim, gente. E está faltando esse tempo. Isso impede da gente discernir a voz de Deus. Mas vamos se trancar no quarto, amém? Aleluia, vamos se trancar no quarto essa semana. Né? E por último, o que impede da gente ouvir mais o Espírito Santo é não obedecer ele no simples. Porque a gente só quer obedecer ele no sobrenatural lá, naquele negócio grande. Mas nas coisas simples.
As coisas simples foi aquilo que a gente tentou e está procurando construir aqui. Esse sentimento de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, dá isso, dá. Amém? Que nem, por exemplo, o Espírito Santo falou com você através de sonhos, vai lá e faz, vai lá e fala. Amém? O Espírito Santo falou isso para você ofertar naquela pessoa, vai lá e faz. Nas coisas simples. O Espírito Santo falou para você trocar essa roupa aí, vai lá e faz. O Espírito Santo falou para você fazer aquilo. As coisas simples, gente. Então isso tem impedido a gente ter uma experiência muito maior com Deus, porque no simples a gente não obedece. Então como que a gente vai querer ser levado para aquilo que é grande, se no simples a gente não consegue obedecer? Coisas simples, coisas que dá essa blusa para alguém. Você gostaria de fazer isso? Dói, dói. Mas o Espírito Santo está falando, simples. Entende? Então, se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus no simples, nós não vamos conseguir a voz de Deus lá naquilo que é grande. Amém? Há uma ilustração para a gente terminar, agora sim para terminar. Né? Por exemplo, eu que quero engordar. Não adianta ter os... Ó, gente, eu tenho peso lá em casa, gente. Eu tenho os pesos lá em casa. Eu comprei um suplemento lá, Big, ultra calórico, alguma coisa assim. E ficou de enfeite lá, por muito tempo. Quer dizer, eu tomei tudo uma vez, mas depois eu parei de novo. Né? Mas aí o que acontece? Eu quero engordar. Eu quero criar massa. Mas se eu não fizer por onde, aquilo só vai ser de enfeite. Entende? Não vai ter. Por mais que aquilo serve para aquilo, não vai ter efeito na minha vida. Alguém que de repente quer emagrecer, fala, não, tá frio para caminhar, então compra aquela esteira lá em casa, né? E aquilo fica como enfeite lá, tá até empoeirando, fazendo um monte de coisa lá na casa. Aquilo ali serve para quê? Para caminhar, para poder queimar caloria e para emagrecer. Mas enquanto eu não praticar aquilo, enquanto eu não fizer aquilo, aquilo só vai ser um enfeite, não vai ter nenhum efeito na minha vida. E o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele serve para muitas coisas, para nos direcionar, para nos ensinar as Escrituras, para nos consolar, mas ele só vai servir se a gente tirar esse tempo com ele. Enquanto a gente deixar ele de lado, só vai ser um mero enfeite. E Deus quer nos chamar, Deus está nos chamando para entender coisas que é tão simples, que é ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que está aqui. E para terminar, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque é tão bom você ter alguém com você a todo momento. Às vezes a gente pensa, tem alguns cristãos aí que eu estava compartilhando, às vezes a gente conversa, ela fala, pastor, essa semana foi tão maravilhoso, porque essa semana eu falei com o Espírito Santo, fiquei orando em línguas, trabalhando o tempo todo, foi algo tão gostoso, pastor, porque a presença de Deus ali tão forte, que eu estava até chegando a tremer nas peças ali, tem uma irmã que compartilhou comigo, né? E é tão gostoso, por quê? Porque ela viu que ela não estava sozinha, ela estava ali com o Espírito Santo, ali trabalhando todo o tempo. Por isso que é gostoso ser cristão, não gostoso apenas em si, mas é um desafio, amém? Gálatas 5,16 diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, andai no Espírito. E assim simplesmente não satisfarão os anseios de sua natureza carnal humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Amém? Andai no Espírito e você simplesmente não satisfará os desejos da carne. Simples assim. Não tem regras, passos, mas simplesmente é entender. O Espírito Santo habita dentro de mim. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. E agora, para terminar, de fato, eu li um testemunho que em 2007 teve 23 missionários coreanos, da Coreia do Sul. Eles foram levados, acho que eles fizeram uma viagem. Esses 23 missionários, eles foram, sabe aquele grupo da Al-Qaeda lá, do islamismo radical? Né? Eles foram sequestrados e eles estavam ali naquele momento onde eles não tinham nada. Eles só tinham apenas alguns folhetos da Bíblia, né, onde eles se distribuíram entre si, começavam a compartilhar entre si aquilo,
para eles continuar se alimentando da palavra e orando também. Chegou um ponto onde 2 missionários ali juntos, eles foram realmente martirizados, eles foram mortos. E naquele momento que eles falam, eles contando esses relatos, eles falam que aqueles foram um momento que, quando eles foram libertos, eles voltaram para o seu país de origem, eles começaram a falar como que foi essa experiência e tal, e passou-se um ano, eles ainda continuavam falando naquilo algumas pessoas, e aí eles falavam assim, gente, passou-se um ano, nós estamos aqui. Mas a maior experiência que eu tive com o Espírito Santo foi naquele tempo. Porque naquele tempo onde, sabe, eu estava num pior momento, num clima de medo, eu poderia ser morto a qualquer momento, eu nunca senti tão forte alguém comigo ali, que era Deus. Mas é porque eles estavam falando assim, mas por que alguns estão tão frios? Porque ficou bom agora. Agora está tudo gostoso. Agora eu não estou em um clima de ameaça, um ambiente de ameaça, está tudo gostoso. E aí a gente acaba perdendo aquela voz, daquela presença tão gostosa, que é o Espírito Santo está conosco todos os dias. Amém? Então que a gente possa não perder isso, mas reter isso. Que a gente não precisa ser levado a momentos de poços, para ser levados no fundo do poço, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, sentir aquele calor, sentir aquele carinho, mas que a gente possa desfrutar todos os dias a presença do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração bem simples, mas para que a gente possa simplesmente entrar nesse lugar em Deus, de quietude, e aprender a ouvir a voz desse nosso amado, que é o Consolador, que é o Encorajador, que é aquele que nos ensina, é aquela pessoa que habita dentro de nós. Fecha seus olhos então, tira seu momento com o Espírito Santo então. Nos ensina, Senhor, a quietar nossa alma. Nos ensina a se concentrar nesse momento, a poder ouvir a Tua voz. Nós não queremos ser cristãos que vivem como se o Senhor não existisse. Assim como uma frase que uma vez eu li, que pior que é o ateu, é aquele que sabe que ele existe, mas vive como ele não existisse. Porque nós conhecemos a verdade e deixamos ele de lado, deixamos a verdade de lado. Mas o Espírito da verdade habita em nós e estará conosco para sempre. Senhor, e tudo aquilo que foi ministrado, quem é o Senhor, reforce isso no nosso espírito. Senhor, as motivações do porquê nós queremos o Senhor, reforça isso dentro de nós. Senhor, nós necessitamos do Teu Espírito, porque nós queremos ter o fruto do Espírito, de forma que nós possamos refletir o caráter do Senhor nessa terra. Nós queremos os dons do Espírito, para poder edificar a noiva de Cristo nessa terra. E Senhor, nós queremos também tirar tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. Primeiro, Senhor, nós queremos conhecer mais a Tua palavra. Nos ensina por meio do Teu Espírito a Tua palavra, para que nós possamos não andar nos extremos e não querer reproduzir coisas que vimos ou assistimos, mas entender o momento, o agora, o que o Senhor quer fazer agora comigo, agora, nesse dia, nesse momento de contemplação, onde estamos tirando aqui, Pai, um momento de contemplação, diante do Senhor, ouvindo o Senhor, querendo ser direcionado pelo Teu Espírito. Senhor, nós também não queremos ser levados para momento de fundo do poço, para poder aprender esse grande princípio, meu Deus, que é um tesouro para todos nós, que é o segredo de todo o cristianismo, que é Cristo em nós. É Cristo em nós, é Cristo em nós, é o Espírito dentro de nós, que estará conosco para todos sempre. Senhor, nós não queremos também que os barulhos dessa vida impeçam de ouvir a Tua voz. Por isso, estabeleça em cada coração, mais uma vez essa semana, para que nós possamos ter todos os dias esse tempo contigo. Todos os dias esse tempo contigo,
com a Tua palavra, com a Tua palavra, com a Tua palavra e com o Senhor. Todos os dias. Nós não queremos o Senhor só no final de semana. E muito mais que isso, nós não queremos olhar apenas para as nossas tristezas, mas nós queremos olhar para o Teu coração, Espírito Santo. Nós não queremos entristecer Teu Espírito. Nós não queremos entristecer o Teu coração. Senhor, oro, meu Deus, pela Tua noiva, pela Tua igreja, que o Senhor ative essa área dentro de nós. Ative esse princípio tão simples dentro de nós, que é andar no Espírito. E andar no Espírito fala, meu Deus, de andar uma vida andando contigo, seguindo o Senhor, não o Senhor seguindo a gente. Até mesmo aonde comer, aonde ir, tudo, Senhor, nós dependemos de Ti. E Te agradecemos pela vida, Te agradecemos por tudo que estamos fazendo. E queremos, Pai, continuar. Queremos que o Senhor tenha muita coisa nesse ano. Mas para isso, que este fundamento, esse alicerce do cristianismo, que é Cristo em vós, seja, meu Deus, de uma forma mais fundamentada, mais sólida, para que a gente possa construir esse edifício dentro de nós, que o Senhor está fazendo e construindo essa igreja, Pai. Cristo em nós. Se você quiser orar em outras línguas, faça isso. Vamos tirar esse momento de quietude, de contemplação. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quem é esse? É o Espírito Santo. Ele é o selo da promessa. Ele é a promessa do Pai que Ele enviaria sobre toda a carne o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele opera uma nova natureza dentro de nós. Intimidade com Ele fala de todos os dias estar com Ele. Intimidade com Ele fala dele tocar em áreas do nosso coração e nós darmos liberdade para Ele tocar. Ter intimidade com Ele fala de nós conhecermos Ele e ser conhecido por Ele. Ter intimidade com Ele não é ser colega dele. Senhor, nós necessitamos do Teu Espírito. Nós queremos que a igreja possa refletir Cristo em cada lugar onde o Senhor está nos enviando, para representar Cristo na terra. E, Senhor, para isso, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, os dons, é para servir a noiva também. Nos dê amor pela noiva, Espírito Santo. Espírito Santo, faz tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, nessa manhã e nesse dia. Mostre, meu Deus, para cada um de nós, aquele lugar na casa de cada um. O lugar onde será necessário construir, mudar até algumas coisas dentro da casa, para que aquele lugar seja um lugar de quietude. Um lugar onde a televisão não vai nos distrair, roubar a tua atenção. Um lugar onde o celular não vai roubar a nossa atenção. Um lugar onde, meu Deus, nada vai roubar a nossa atenção. Mas esse lugar onde estaremos apenas contigo. Em nome de Jesus. E essa voz irá nos guiar a cada dia e seremos levados para o propósito e para a tua vontade plena nas nossas vidas, Pai, nesse ano. Em nome de Jesus. Pai, abençoa teu povo e se conosco, Espírito Santo. Assim como o vento, nós não vemos, mas nós sentimos. E muita coisa também, papai, por mais que nós não sentimos, nós ouvimos e sabemos o que teu Espírito está falando. E queremos apenas obedecer. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. No Filho de Deus, no Espírito Santo que habita dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Forte aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, se nós quisermos desenvolver, a gente se alegra tanto por homens que estão sendo referência no mundo todo. Ninguém sabe, talvez, o tanto que ele construiu para chegar lá, de andar no Espírito, de ouvir a voz de Deus. Amém? E nós estamos nesse caminho, em nome de Jesus. Amém? Só quero dar os avisos aqui, que sábado, aliás, vamos em ordem. Segunda-feira nós tiramos sempre para a gente se reunir nos lares. Cada um com sua família, para que você estabeleça na sua casa a célula da família. Que se tem uma coisa mais importante, sim, nesse mundo, é a sua família, é Deus e a sua família. Tá? E na sua família é necessário ter esse momento de receber a palavra de Deus, de ter um momento a sós, só família. Amém? Só família. Tá? Na terça-feira, nós começamos semana passada e nesse ano vai ser assim. Toda terça-feira estaremos aqui na igreja fazendo culto de oração. É um culto de oração. Né? Mas, tirando tempo para orar juntos, porque ano passado eram orações todos os dias, mas com grupos repartidos. A gente quer juntar todo mundo para nós orarmos juntos. Amém? Quarta-feira, não nessa, na próxima, nós vamos começar a escola de teologia aqui, tá? Então, se você que ainda não fez inscrição, você que se interessa, vai ter alguns regimentos também para você poder participar, mas você que se interessa, né, dê o seu nome lá, e se você se encaixar no regimento, depois o líder de célula, a gente vai estar conversando com você, tá? E esse curso de teologia é justamente para isso, para a gente conhecer a Bíblia num panorama geral, tá? E não conhecer apenas uma parte que a gente interessa, mas nós vamos conhecer outras partes que às vezes nós não interessamos, mas é necessário conhecer também. Amém? Vai ser muito bom. Esse curso vai durar 2 anos e meio. Se você precisar ir no Brasil, né, você vai ou para passear, e você quiser fazer também, a gente vai estar filmando e você lá do Brasil vai poder assistir. Se você de repente vai para o Brasil de vez ou para outro lugar de vez, pelo menos no Brasil, lá as Missão Apoio também estão fazendo o curso de teologia, tá? Você pode dar continuidade lá, ou quiser dar continuidade assistindo por meio de vídeos, a gente conversa, tá? E o valor desse curso é 2.000 ien por matéria, tá? Será 6, 12, 18, 24 matérias, tá? Cada matéria tem a duração de 1 mês, 5 semanas mais ou menos, cada matéria, tá? Então, a cada 5 semanas será necessário efetuar o pagamento de 2.000 ienes, tá? Por material, por pessoa, tá? E a gente está fazendo tudo isso para facilitar também o nosso interesse é liberar o conhecimento, compartilhar também, porque cremos que a parte do ensino faz parte para edificar os santos. Amém? Ok? Então, se você não tem condições também, a gente vai ver uma forma, a gente quer ajudar, tá? Porque, e não fazendo propaganda e não puxando a sardinha para o nosso lado, mas se você for fazer um curso de teologia em outros lugares, algumas igrejas que eu vi, é 10.000 por mês, tá? 10.000 ien por mês, então você pode escolher, tá? A gente quer baratear o curso máximo, justamente para poder, não julgando os outros que estão cobrando isso, mas a nossa motivação é baratear o máximo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá? Para finalizar daí, sexta-feira teremos células, teremos oração na igreja também, às 11h30 da noite, e sábado que vem, até hoje nós não tivemos nada no sábado praticamente, mas nesse sábado a gente vai ter um estudo sobre finanças, tá? E você pensa, eu já participei. Eu creio que na parte do orçamento é legal todo ano você dar uma revisada no seu orçamento, porque as coisas mudam, o estilo de vida muda, tá? Então é interessante você vir novamente para poder reciclar o conhecimento e outra que a gente vai revisar algumas coisas também, tá? Entendimento maior sobre finanças e a gente vai estar aqui ensinando a partir das 8h30 da noite, tá? Sábado que vem, 8h30 da noite, até as 10, 10h30 da noite. E domingo que vem, estaremos aqui novamente para a gente nos reunir, nos ajuntar como igreja. Amém? Mais algum aviso? Isso, né? O curso de teologia também vai ser às quarta-feira, das 8h30 às 10h30. Na quarta-feira. Para quem não puder vir na quarta, né, será no domingo, da 1h até as 3h da tarde. Será a mesma aula que vai ser lecionada na quarta e no domingo, para conseguir novamente abraçar todos que têm dificuldade de vir no meio da semana, ou faz nicotar e tantas outras coisas, ou tem família, filhos,
tá? Ok? Tá, e o livrinho do devocional só tem mais 2. Qualquer coisa, pega com o Alessandro, só tem mais 2. E é isso, todos os dias com as crianças também, tá? Quer falar aqui? As crianças, né? Nós estamos com o ministério com as crianças. Nós conhecemos esse ministério que se chama King Kids, que é Crianças do Reino. E está sendo lindo o trabalho com elas. Eu vejo nas minhas filhas, sabe? Elas tendo experiência com Deus, elas ouvindo o Espírito Santo, né? Até nessa viagem, todo tempo elas viram a prioridade que a gente deu para a palavra. De manhã cedo a gente acordava, era a palavra, né? É bonitinho elas orando, né? Porque o tempo estava marcado chuva. Mamãe, mas eu orei, né? Eu orei. Aí dá aquele solzão, Jesus ouviu, né? É muito lindo ver isso nelas. É muito lindo ouvir elas falando, mamãe, eu vou dar tal coisa, porque o Espírito Santo falou comigo, né? Então, por muito tempo, a nossa igreja, a gente estava agindo assim, tem tal curso, quem que vai cuidar das crianças para elas não atrapalharem? Né? Ninguém queria cuidar, mas alguém tem que cuidar, senão as crianças vão atrapalhar. Né? Era essa a nossa realidade, se a gente for falar com sinceridade, era isso. Vamos tirar as crianças daqui, porque elas estão atrapalhando. Mas isso é errado. Né? E o Espírito Santo trouxe esse peso no nosso coração. A gente tem que investir nelas. Então, hoje nós vamos estar reunindo com todos os pais e com todos aqueles que amam as crianças e que estão interessados em investir nas crianças, em ensinar as crianças, treinar elas. Né? Então, a gente vai estar falando como a gente vai estar fazendo isso. O curso de teologia vai ser na quarta e no domingo. Então, no domingo, das 1 às 3, quando estiver acontecendo o curso de teologia, nós vamos estar fazendo as oficinas. E nós precisamos de muita ajuda para estar ensinando, treinando as crianças nesse tempo. Tá? Também na hora do culto, quando está tendo a mensagem, está tendo também o cultinho deles. Estão precisando de pessoas para isso. Então, se você sente esse chamado, talvez até de ir para a Indonésia, fazer missões né, com órfãos e viúvas e tal, quero visitar os orfanatos, mas aí às vezes vem aquela coisa, sabe? Tipo, mas aí se você tem tanto esse desejo, por que você não começa a investir nas crianças que estão aqui nessa igreja? Não é verdade? Né? Então, se você sente esse desejo, eu creio que vem do Espírito Santo, mas a gente precisa começar dos nossos. Não negligenciar a nossa própria casa. Então, estão convocados todos os pais e todos aqueles que sentem esse desejo de estar trabalhando com as crianças. Logo após 1h, então, hoje, tá? Depois do almoço, vamos nos reunir aqui na salinha. Obrigada. E rapidinho para acabar, agora em fevereiro vai fazer 1 ano, né, que o nosso irmão Adrian vai estar no hospital. Está lutando contra o câncer, né? E em fevereiro vai fazer 1 ano já. E durante todo esse tempo que ele ficou no hospital, ele não teve oportunidade, porque foi um tempo atrás que também ele se batizou. E foram poucas oportunidades que ele ceiou, né? Participou da ceia do Senhor. E hoje, a Tayane e eu, a gente estará levando a ceia lá no hospital, lá em Nagoya, né? Aí, quem quiser ir junto, está convidado, tá? E vamos manifestar esse amor. Amém? Amém. Vamos orar então. Pega na mão do seu irmão, tá? Dando graças a Deus sempre por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ricamente nele, com toda sorte de bênçãos celestiais. Amém? Toda bênção de sortes espirituais nas regiões celestiais. Amém? Oremos a Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos mais uma vez orar, Pai. Oh, meu Deus, e fazer jus ao nome dessa igreja que diz, Senhor, que aqui é a casa de oração, Pai. E que nós podemos ter certeza, Deus, que os teus anjos estão aqui recolhendo as nossas orações e levando até a tua presença, Pai. E que no tempo oportuno do Senhor, cada uma delas serão respondidas, ó Deus. Obrigado por esse culto, Pai, aonde demos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Pois Tu és digno, pois Tu és o único, pois Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus e também o nosso Pai querido, bendito e amado. Abba, Pai, Te amamos e Te adoramos e temos certeza que ao Teu lado, em Tua presença, é o lugar que nós devemos permanecer.
todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, porque podemos ouvir a palavra, oh meu Deus, sim, que nos ensinou que nós temos um amigo que está todo o tempo ao nosso lado, que vive e habita dentro de nós, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da glória, o Espírito de vida, o nosso mestre, o nosso ensinador. Ele anda conosco, está o tempo todo querendo, Senhor, nos ensinar, ministrar a nossa vida, nos consolar e também, meu Deus, estar do nosso lado. Obrigado por não nos deixar sozinhos e nos enviar Ele, o Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, meu Deus, de cada irmão que hoje está aqui, cada irmão que faz parte dessa igreja, cada irmão que ouviu a palavra e creu em Jesus e nasceu pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado por dar a cada um deles, meu Deus, sim, paz ao seu coração, por libertar ele dos seus medos, por abençoar todo o trabalho das mãos dele, por eles serem prósperos e pelo teu amor, Deus, ser derramado abundantemente na vida de cada um deles. Peço, Senhor, que eles andem na tua paz, que o Senhor mostre a cada um deles a tua glória todos os dias, que o Senhor passe a tua bondade sobre a vida deles e que todos os dias da vida deles eles andem contigo, eles sejam os teus filhos e tu seja o pai de cada um deles. Obrigado pela tua igreja, que haja uma semana abençoada, que o Senhor nos dê graça nessa semana, que seja uma semana, meu Deus, de alegria, de força, e que, Pai, tudo que nós fizermos prospere, tudo que nós fizermos dê certo, e que tudo seja para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e te agradecemos de todo o coração. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. A igreja diz, amém. Glória a Deus. Aleluia.